vai começar, Isabel? Beleza, eu vou. Uma abertura meio rápida, porque falar do Thiago é uma coisa muito difícil para mim ainda. Mas quando eu pensei em voltar com um grupo de estudos, por mais que eu não estivesse mais participando há muito tempo, eu tinha muitas funções na vida do Thiago, e uma delas era ajudar ele a organizar essa agenda, então eu sempre estava falando, não, você não pode, você vai ter que cancelar esse grupo de estudos essa semana, porque você tem que sustentar no TRF, você não vai estar nem em Vitória. Ou então, tipo, ajudando ele nessas questões, que ele sempre foi um pouquinho atrapalhado. Mas de tudo que eu posso falar, assim, na minha visão, do que o Thiago mais gostava do direito, era isso. Era isso de você poder ler, você poder debater com as pessoas, e você poder chegar a pensar algo novo, pensar uma solução, ou se afundar nos problemas juntos com as pessoas, porque às vezes não tinham soluções, às vezes ninguém chegava a nenhuma solução, mas acho que era o que mantinha ele no direito, era justamente espaços como esses, de pessoas que estão interessadas em melhorar, sabe, fazer alguma coisa diferente, sair um pouquinho da caixinha. Eu pensei muito, eu não, como eu falei, eu tenho uma dificuldade ainda um pouco de falar do Thiago, por uma série de questões, mas esse grupo, e assim, isso dizendo com muita propriedade, ele nunca quis abrir mão dele, justamente por eu achar que é uma das coisas que ele mais gostava de fazer no direito. E em vários momentos, é porque muita gente conhece uma face só do Thiago, ele era uma pessoa muito com muitas nuances e muitas responsabilidades que pegavam muito tempo dele. Então, às vezes ele poderia ser meio avoado, às vezes poderia acontecer que, nossa, teve um encontro hoje e aí próximo da semana que vem foi remarcado, mas vai ter no próximo. Mas não é uma forma dele ser desorganizado, mas ele justamente sempre insistir em manter esse grupo, era justamente uma forma dele seguir acreditando. E ele priorizava isso muito, assim, eu já cancelei um monte de compromissos importantes do Thiago para ele não cancelar o grupo de estudos, porque ele realmente gostava, e eu acho que ele foi uma semente na minha vida e na vida de todo mundo que está aqui. Ele ensinou muito pra gente, e eu acho que uma forma da gente honrar a memória dele é estar aqui debatendo textos que ele, né, de uma certa maneira, era de um mundo que, pelo menos para mim, foi ele que abriu, né, conhecimentos dessa parte, que foi ele que trouxe da criminologia para minha vida, tudo que eu aprendi foi com ele. Então, eu acho muito bonito, acho muito poético a gente estar fazendo isso, ainda mais dessa forma como ele gostaria, uma autogestão, todo mundo aqui tem voz, todo mundo opina, sugere, enfim, a gente entra em consenso, isso era muito dele, ele era muito democrático, muito justo. Então é isso, assim, eu quero agradecer vocês por terem topado e da gente tentar manter isso o máximo que a gente puder. E é só isso. Pode falar, Laura. Vamos lá. Então, como eu disse antes, eu meio que organizei a apresentação do texto de última hora. Eu não consegui dar muita atenção durante o dia, só agora no final da tarde, mas vamos lá. E depois, no final, quando abrir para discussão, se faltou algum trecho, alguma coisa importante que eu esqueci de falar, por favor, comentem. Então, no início do texto, a autora começa falando sobre como iniciou o interesse da esquerda por pautas punitivistas ou pela própria repressão da criminalidade. E ela inicia falando que esse início desse interesse da esquerda começa com reivindicações por... Só um minutinho, deixa eu só pegar o papel. Por reivindicações por maior repressão contra a criminalidade, contra condutas que tradicionalmente não eram tidas como alvo de ações policiais, alvos do sistema penal, alvos do sistema de repressão como um todo. E aí ela dá um exemplo que seria, por exemplo, reivindicações do movimento feminista na década de 70, que incluíam maiores repressões a violências contra a mulher, violências mais graves contra a mulher,
Ou ela também dá o exemplo de movimentos ecológicos que passam a reivindicar maior repressão por parte do sistema penal contra esses crimes e esses criminosos que não eram alvo de repressão antes. E aí, a esquerda, a parte, né, da esquerda que tem essa tendência punitivista, percebendo essa atuação do sistema penal sobre classes mais inferiores, sobre classes subalternas, em relação a condutas praticadas pelas classes dominantes, que são principalmente abuso de poder econômico e abuso de poder político, ela passa a buscar mecanismos de repressão que se dirijam a essa criminalidade dourada, ela usa esse termo, essa criminalidade dourada, que seria esse abuso de poder político e abuso de poder econômico, que está vinculado a a ocupação, né, que tem as classes dominantes, a ocupação do poder pelas classes dominantes. E aí, deixa eu só passar a página aqui do texto para eu ir me guiando. E aí, a esquerda, ela meio que vai na onda, porque existe uma série de propagandas em relação ao poder judiciário e a construção de uma imagem de um magistrado que é bom, que passa um magistrado que tem condutas de condenar, condutas severas, é que eu acho, só um minutinho aqui que está com uma interferenciazinha aqui, é meio complicado de ouvir. Voltando, então a esquerda, ela passa, com seu discurso, ela passa a endosar essa imagem desse magistrado bom, desse magistrado que condena, desse magistrado que tem posturas severas, e passa a adotar uma conduta inflamada, um discurso inflamado em relação ao combate à corrupção. E o combate à corrupção se daria com o aumento da repressão, com o aumento do punitivismo. E aí esse discurso punitivista, que é assumido por parte dessa esquerda, ela vai ter 2 pesos e 2 medidas. Em relação a opositores políticos e comportamentos negativos praticados por essa oposição, ela vai buscar repressão. E em relação aos próprios companheiros, né, pessoas com quem ela divide a luta política, se praticarem os mesmos tipos de atos, ou atos de certa forma reprováveis, de alguma forma a esquerda tenta justificar essas ações. Então, ele vai atuar com esse discurso de pesos diferentes, dependendo de quem pratica a conduta negativa. E a partir disso, ela passa a comemorar prisões e condenações de integrantes de classes dominantes, de forma irracional, a qualquer preço, né? Passa a comemorar esse tipo de prisão. E, ao mesmo tempo, ela passa a criticar as prisões e processos dessas pessoas de classes dominantes, porque essas pessoas têm acesso a melhores formas de defesa, a melhores mecanismos de defesa. E aí a esquerda, né, passa a sugerir, né, passa a propor retirada de direitos e garantias penais e processuais. Só que ela não tem um olhar crítico sobre essa retirada de direitos, achando que isso solucionaria os problemas, porque a retirada de direitos e garantias, ela acaba recaindo de forma mais severa, sobre classes subalternas que convivem com a justiça criminal, com o sistema de repressão de forma cotidiana. Então, ela não tem nenhum tipo de olhar crítico ou não pensa em nenhuma outra solução para
para esse acesso a melhores mecanismos de defesa por parte da classe dominante, e, de certa forma, também esquece que essa maior, esse maior acesso a esses mecanismos de defesa vem justamente da desigualdade de classes, do sistema capitalista que divide a sociedade em classes, e aí quem está na classe dominante acaba tendo maior acesso a mecanismos de defesa. E acho que é isso. E aí, no texto, a Maria Lúcia Caram vai falar que a prisão de pessoas, tipo assim, a prisão, mesmo que a pressão de pessoas que compõem a classe dominante, ela vai acontecer de forma esporádica, só que essa prisão vai servir como um sacrifício, de certa forma. E aí esse sacrifício vai ser justamente para justificar e legitimar o sistema penal e vai ter um papel de manutenção e reprodução desses mecanismos de dominação. Então, aí ela começa a falar que a aplicação de penas, a condenação de pessoas da classe dominante vai servir apenas como manutenção do sistema penal para que ele continue existindo e continue exercendo todo o seu poder de dominação. E aí ela fala também no texto que a pena vai ter um papel puramente de manifestação do poder, né? E vai ser voltada à manutenção dessa dominação de interesses das classes dominantes, que detêm poder, que detêm os meios econômicos, né? E aí, só voltando um pouquinho, que eu acho que eu avancei um pouquinho aqui no texto, ainda quando ela está falando sobre a prisão e condenação de pessoas da classe dominante, ela fala que os detentores de poder político e econômico, eles, quando praticam algum tipo de abuso de poder, eles vão se manter esse poder esse local que eles ocupam vai manter eles imunes à persecução penal. E a esquerda, ela não percebe isso, ela fala que a esquerda esquece isso, de que que pessoas que ocupam o poder político e econômico, eles vão ser imunes à persecução penal. E aí ela fala que, na melhor das hipóteses, essas pessoas, se de alguma forma forem atingidas pelo sistema penal, elas vão ter privilégios justamente por ocupar uma classe dominante. E aí ela fala que esse discurso contra a corrupção, de forma irracional, que parte da esquerda adota, vai somar uma ideia de que maior repressão, maior punitivismo vai, de alguma forma, combater a criminalidade, vai acabar com a impunidade. E aí ela fala que a esquerda vai ignorar que nenhuma reação punitiva, independente da força que essa repressão vai ter, vai poder pôr fim a uma impunidade, a uma criminalidade, porque não é o objetivo, né? E aí volta aquilo que eu comentei antes, porque o que acontece é que o objetivo de uma condenação, o objetivo de uma aplicação da pena é apenas a manutenção do poder, apenas a manutenção do mecanismo de dominação que recai sobre a sociedade. Então, a existência da pena e a individualização da pena, ela vai existir com essa ideia de manutenção de dominação, porque a existência da criminalidade é funcional. Ou seja, ela fala que acabar com a criminalidade não é... Deixa eu ver se eu encontro o termo aqui. Não é um anseio das classes dominantes, porque ela vai falar que o sistema penal vai pegar um criminoso e vai cunhar sobre ele uma figura, né, um ideário do que seria o criminoso, e essa imagem, essa construção do criminoso vai servir para ocultar
perigos que sustentam a estrutura de dominação do poder. Então, ela falar que vai ser é mais ou menos como se funcionasse como um disfarce, né? Pelo menos eu entendi isso, que a criação de uma imagem do que é mal, uma imagem de um criminoso a ser perseguido pelo Estado, vai ocultar outra face, que é a dominação e a manutenção do poder. E aí, eu queria ler um trechozinho aqui que está na página 82, eu estou com o texto aberto, que eu não sei quem está com o texto aberto, que é na segunda coluna da página 82, que ela fala assim que a reação punitivista contra um outro autor de conduta socialmente negativa, gerando a satisfação e o alívio experimentados com a punição e, consequentemente, identificação do inimigo, do mal, do perigoso, não só desvia as atenções, como afasta a busca de outras soluções mais eficazes, dispensando a investigação de razões desejadoras daquelas situações negativas, ao provocar a superficial sensação de que com a punição o problema já estaria satisfatoriamente resolvido. E aí ela vai falar que essa criação desse ideário do criminoso vai servir como o que ela chama aqui de um dos ângulos da funcionalidade do sistema penal, que torna invisíveis, né, as fontes geradoras da criminalidade e permite a crença que existe um desvio, né, uma natureza do ser humano que seria desviada, né, que seria o ser humano mau, e aí deixaria encobertos os desvios estruturais e problemas estruturais do capitalismo. E aí agora eu vou passar para uma outra parte do texto que ela chama de novas preocupações com criminalidade de massa e com criminalidade organizada. E aí ela fala que, nesse momento, a esquerda, ela meio que perde aquele ideal de mudança da sociedade e passa a ter uma busca por cargos políticos e ocupação de cargos políticos. E isso faz com que a visão sobre a criminalidade, a partir da esquerda punitivista, mude. Ela fala que antes esse novo aspecto da esquerda, né, essa busca por novos casos, essa reconfiguração, ela fala até por conta dos antigos militantes já terem saído, se afastado um pouco do cenário político. Ela fala que a esquerda ela perde um pouco essa crítica ao que ela chama de imprensa burguesa e passa a reproduzir discursos da imprensa, dessa imprensa de massa, de aumento da criminalidade de forma desenfreada, sem nenhum critério. E aí ela fala que, na página 80, acho que 84, e aí essa criminalidade de massa vai surgir também é o que ela chama de fantasma de uma criminalidade organizada, né? Aí ela depois vai entrar também no discurso sobre tráfico de drogas, enfim, e aí ela fala que essa criminalidade organizada, que com esse surgimento dessa ideia de que existe essa criminalidade organizada, vai reproduzir um discurso de insegurança, de falta de segurança, né? Aquele discurso de falta de segurança pública, e favorece esse surgimento por mais repressão, por mais punitivismo, e aí ela fala que esse tipo de pensamento é o que está presente no momento histórico em que vivemos. E aí ela passa a falar que a esquerda passa a ter uma política de enfrentamento às drogas, né, porque ela começa a falar de crime organizado e falar da existência de um tráfico de drogas organizado. Ela fala que a esquerda ela passa a ter uma política de enfrentamento às drogas que muito se assemelha à política de enfrentamento às drogas de opositores políticos, né, da esquerda. E que ela não vai perceber essa semelhança entre essas duas formas de enfrentamento às drogas, porque o sistema penal, a repressão penal, ela vai passar uma falsa solução. Seria uma solução mais simples, uma solução literalmente uma solução falsa sobre o problema, que é o tráfico de drogas, que é o crescimento da criminalidade, que é a existência dessa criminalidade organizada que acredita-se existir. E aí
eu acho que nessa parte aqui eu não consigo, eu dei uma pulada nos pedaços aqui, quando eu estava fazendo a apresentação, mas depois, se alguém lembrar de alguma parte importante, pode comentar. Ela fala que a autora, né, vai falar que as atividades econômicas ilegais, independente do tipo de repressão que existir para tentar coibi-las, elas vão existir porque não vai acabar circunstâncias que favorecem a demanda de mercado. E isso vai evidenciar como o sistema de repressão, o sistema penal, não é capaz de... Só um minutinho. Jantar depois, tá? Tá bom. Acabando? Tô. Tá, jantar. Desculpa, gente, meu pai apareceu aqui. Ela vai falar, né, que isso vai evidenciar vai evidenciar que o sistema, que uma maior repressão, que uma maior carga punitiva não surte nenhum resultado para acabar com qualquer tipo de criminalidade, acabar com qualquer tipo de crime organizado. Porque ela vai falar que supostamente, ela vai dar uns exemplos de que talvez esse crime organizado que a imprensa, que a esquerda, que parte da esquerda punitivista vai enxergar, talvez não exista justamente a forma como se dão as organizações e talvez, e ela fala também que existe em relação a esse discurso de políticas contra as drogas, de guerra às drogas, que a esquerda perde espaço dentro das comunidades, né, das comunidades periféricas, justamente porque ela perde a representação dentro de... Aí eu esqueci o termo, gente, desculpa aqui. Dentro dos... Só lembrar aqui. Enfim, depois eu lembro. Enfim, ela fala que a esquerda, nesse momento, também ela começa a perder espaço dentro das periferias, desses bairros mais periféricos, porque também vai ter um distanciamento entre a postura política, que vai ser a representação política que vai surgir de bairros do que ela chama de asfalto, em relação a essa representação política que vai existir dentro dos morros, né? Ela faz essa comparação entre asfalto e morro, mesmo ocupando mesmos bairros. Ela fala que vão parecer dois mundos distintos, né? Porque e aí a esquerda ela perde espaço dentro dessas representações comunitárias que vão existir dentro dos bairros mais periféricos. E aí, acho que tá na página. Vou só voltar um pouquinho. Não, tá certo. Aqui. E aí, esse discurso. A gente só. Tá aqui. E aí, ela vai falar que a esquerda vai ter um discurso vai ter um discurso e vai tentar propor e buscar a ocupação de cargos públicos, de cargos políticos, com discurso de estruturação dos aparelhos de repressão do sistema penal, com base nessa ideia de que existe uma criminalidade de massa, que existe uma criminalidade organizada que precisa ser combatida. E aí eu vou passar agora para o ponto 3, que é o discurso simplista contra a corrupção e violências policiais. E aí ela fala que vai existir uma lógica entre esse discurso simplista contra a existência de corrupção e contra a violência policial, porque ela tem um texto que ela fala assim, que a esquerda não vai conseguir enxergar nesses setores, né, da esquerda, que o discurso histérico e vazio contra a corrupção policial é o mesmo discurso sobre a criminalidade, porque ele vai recair sobre classes mais subalternizadas, que é onde vem a maioria de agentes policiais que vão ser a linha de frente nesse enfrentamento da criminalidade, né? E aí ela fala que
vai existir essa estigmatização também do policial mau, que desempenha um papel ruim dentro da polícia, né, dentro da corporação, e para que o restante, né, para que os outros policiais continuem desempenhando aquele papel de cidadão do bem que está ali combatendo a criminalidade. E aí ela vai falar que esse discurso estigmatizante em relação à violência policial vai ser o mesmo discurso que o discurso simplista e hipócrita que ela fala em relação à corrupção. Então, esse discurso em relação ao combate à corrupção e ao combate à violência policial, a abusos policiais, vão ser iguais, vão ser tão ruins quanto em relação quando a esquerda, né, assume esses dois discursos. Desculpa. E aí, esse discurso em relação à violência policial da esquerda, ela vai se limitar a casos emblemáticos, né? A casos onde a violência policial, ela dá exemplo da violência policial no massacre do Carandiru, onde esses casos de autoridades policiais vão ganhar um clamor, vão ganhar uma reverberação, tanto na imprensa, muito grande. E aí, nesses casos, a esquerda vai passar a exigir eventuais punições em relação aos autores dessas violências, desses abusos cometidos pela polícia, né? E aí, ela continua falando que a esquerda ela não vai perceber que esse aumento desse desejo de maior punitivismo acaba sendo o que legitima e o grande incentivador da própria repressão formal e da repressão informal. E ela vai trair a existência de grupos de extermínio, grupos paramilitares que vão atuar através de linchamentos, por exemplo, e que isso vai acabar aumentando esse discurso punitivista e aumenta a desumanidade no combate ao crime. Ele se torna mais violento, mais repressor, mais autoritário. E aí ela traz de novo, né, aquela ideia de que o criminoso passa a ser visto como aquele mal, como aquele diferente que tem que ser afastado da sociedade, do restante da sociedade. E aí ela fala que esse discurso vai aumentar a punição dentro do direito e a punição realizada fora do direito. Ela chama de repressão informal. E deixa eu passar aqui. Aí ela, adiantando um pouquinho no texto, vai falar que a esquerda, né, punitivista, essa parte da esquerda, acaba esquecendo que, de certa forma, e ela fala que de forma inconsciente, contribui para esse aumento da violência policial. E fica sempre nesse discurso, nessa ideia de que a solução é uma maior atuação do sistema penal. E essa solução é o que ela chama de falsa solução penal. E que esses setores criminalizantes da esquerda vão direcionar, né, as suas propostas, vão direcionar a sua atuação. E eles meio que esquecem que esse discurso vai aumentar a repressão do sistema penal e em relação a essa violência policial. E aí ela fala que só um minutinho. E aí depois ela traz, né, aquela ideia de que o aumento essa necessidade de combater a criminalidade ela não vai alcançar a diminuição de crimes, de número de homicídios. Não, desculpa, deixa eu só que eu confundi aqui um pedacinho. Ela fala que essa necessidade por um combate à criminalidade
que a própria esquerda prega, quando ela passa a criticar a violência policial, eventuais condenações a esses policiais que cometem esses abusos não vai ser suficiente para reduzir o número de homicídios cometidos por policiais, porque existe aquela ideia de que a atuação, né, das forças policiais na repressão da criminalidade ela é justificada. Ela fala que vai existir uma atmosfera de guerra, né, quando se fala em combate às drogas, de guerra às drogas, que é esse o nome que se dá, e que esse cenário de guerra acaba justificando abusos policiais, a repressão, e que eventuais condenações por agentes, né, de segurança pública que pratiquem abusos não serão suficientes para diminuir o número de homicídios cometidos por policiais ou por ações truculentas por parte da polícia por abusos. E aí eu vou avançar aqui, que esse é o final do que ela fala do tópico 3, ela passa para o tópico 4, que é a luta por transformações sociais, é a necessidade de um rompimento com a ideologia de repressão. Ela traz um partezinho aqui que fala sobre, vou dar uma retomada, né, no que ela falou sobre texto. Ela vai falar que ela retoma essa ideia de que a esquerda ela perde aquela ideologia inicial, que era de mudanças sociais, e vai buscar uma atuação mais imediata, que ela vai buscar cargos políticos, vai tentar alcançar mais protagonismo político dentro da sociedade, e que isso vai distanciar ela daquele ideal inicial de mudança da sociedade, de tentar diminuir a diferença de classes, e aí esse discurso irracional sobre a criminalidade, sobre a necessidade de punir mais, sobre a necessidade de encarceramento por parte da esquerda, vai transformar essa esquerda, que ela chama de esquerda reacionária, em uma massa de manobra da direita penal e consequentemente, do sistema de dominação que é vigente, né? Porque achei uma partezinha aqui que eu achei legal que ela fala, que justamente a esquerda se tornar essa massa de manobra dessa direita penal embasa discursos que falam que não existe mais contraposição entre direita e esquerda, e que a esquerda, por assim dizer, teria perdido sua razão de ser, porque ela teria perdido esse ideário anterior, né? E passa a buscar só a ascensão política. E aí ela vai falar nesse tópico do texto que é necessário uma compreensão das novas contradições que existem na sociedade contemporânea, e que é necessário um rompimento com as mais diversas formas de autoritarismo. E ela vai falar aqui que quando se aceita a lógica da repressão punitiva, também vai estar se aceitando a lógica que gera violência, a submissão e a exclusão típicas da ideologia de classes. Da ideologia de classes, da classe dominante, desculpa, que é presente no capitalismo. E aí ela vai falar que o caminho transformador não pode passar por mecanismos que reproduzem essa desigualdade. Ela vai falar que você acreditar que o sistema penal vai resolver o problema da criminalidade faz com que a esquerda tente fazer uma mudança social utilizando os mesmos métodos que as classes dominantes, e que isso não é possível. E aí, por fim, terminando o texto, ela fala que uma esquerda que cultiva essa ideia de punitivismo, essa ideia de que é necessário um rigor na atuação do sistema penal como um todo, só vai reproduzir a dominação que já existe e vai continuar excluindo as classes que são subalternizadas, e vai, de certa forma,
se conformar com o capitalismo que existe e que é necessário romper com essa lógica excludente, essa lógica do capitalismo, né, que visa sempre o lucro e que vai manter as pessoas nas classes em que estão, que vai impedir de todas as formas, né, qualquer forma de ascensão social, e vai continuar dominando, né, poder político, poder econômico, e mantendo, através do exercício do poder, a estrutura como ela está. E que é necessário romper com essa lógica. Então, ela fala que não é possível romper com essa lógica utilizando os mesmos métodos que seria o desejo e propor mais punitivismo, mais repressão contra a criminalidade, contra atitudes negativas. É isso, gente. Desculpa aí, foi meio em cima da hora a apresentação, mas acho que deu para passar o que ela fala no texto. Gente, tomar liberdade aqui de abrir o microfone. Não sei se a Laura viu, mas a Maria Lúcia Caran está aqui assistindo a gente. Eu né? vi. Eu tinha conversado com ela e assim que a Malu puder aí abrir, né, o áudio dela e imagem também. Olá, boa noite, Malu. Seu áudio ainda está desligado. Mas o áudio é melhor ficar desligado, senão atrapalha. Agora ele ligou. É que eu falei. Acho que o interessante infelizmente, a gente não está podendo se encontrar, mas o fato de ser à distância, né, e pela internet, permite que a gente possa ter, né, o autor ajudando a gente a debater o texto, né? E, enfim, estamos com a presença aí da Maria Lúcia Caran, outro convidado aí também, né, presente é o Rafael Borges, né, que a gente já postou várias vezes no grupo de criminologia o link dos podcasts editados pelo Segurança dos Direitos, né, o podcast Segurança dos Direitos, e o Rafael está aí também ajudando a gente. Eu lembro que há pouco mais de um ano, eu falei isso com a Isabela ontem, né, chegou a se encontrar em Vitória, o Rafael, por um acaso, esteve em Vitória, né, e aí se encontrou eu, a Raquel, né, o Rafael e o Thiago, né, fez um ano agora há pouco isso, lembro da gente conversando ainda nesse dia. Bom, mas aí eu acho que o interessante era a gente abrir para perguntas, né, geral e tal, todo mundo poder, né, perguntar, questionar. Acho que a Malu está aí, né, disponível para a gente poder conversar. E queria só fazer uma observação, que acho que não ficou, né, o texto ele é de 1996, ele fala sobre um período, né, histórico também, e tem uma parte aí que talvez para quem não seja do Rio de Janeiro, não tenha, né, vivenciado algumas coisas, né, tenha ficado um pouco distante. Tem uma parte em especial que fala sobre as associações de moradores, né, de favelas e do asfalto, né? Para quem não conhece, são uma passagem histórica, digamos, no Rio, em que na retomada dos movimentos sociais da década de 80, né, as associações de moradores que tinham sobrevivido, né, e lutavam para se manter nas favelas do Rio de Janeiro, acabaram sendo invisibilizadas por um processo em que uma parcela da esquerda montou associações de moradores que não participavam das favelas, né? E aí a contradição que, na verdade, o próprio capital impunha entre favela e asfalto acabou se reproduzindo na própria luta política da esquerda, que criou um ambiente de militância que podia prescindir, né, dos setores mais pauperizados da população, dos setores mais explorados, né? E aí o discurso da criminalidade, do combate à criminalidade, ele acabou tendo também esse papel de esconder, né, os problemas que existiam, né, nesse processo, tanto de afastamento, né, concreto de vida material, como também o que significava, né, aceitar esse racha naquele momento, né, ou a dificuldade que tinha alguns setores de ter entrada nesses setores,
né, mais favelizados, e, por outro lado, determinados grupos políticos que existiam, que tinham base social dentro das favelas, que foram preteridos, né, por essa parcela da esquerda que acabou caindo na graça um pouco da opinião pública de classe média, né? Acho que era só esse comentário que eu queria fazer, e acho que podia ir todo mundo abrindo o áudio e comentando as coisas. E eu acho que eu até esqueci de comentar sobre o que você falou, sobre essa associação de moradores, porque essa esquerda punitivista, ela passa a falar que essas associações de moradores estão dominadas pelo tráfico, né? Dominadas pelos traficantes, e que estariam, né, atuando, e que dessa forma deveriam, né, não poderiam ser incluídas. Eu acho que é mais ou menos isso, pelo menos foi isso que eu entendi. Ela passa, como ela não tem acesso a essas associações de moradores, perde essa influência sobre essas associações de moradores, ela passa esse discurso de que eles estão sendo influenciados pelo tráfico de drogas. Eu acho interessante esse texto ele ser de, primeiro assim, Maria Lúcia Carão, eu sou muito sua fã, estou muito emocionada de você estar aqui com a gente. Os seus livros mudaram minha vida e mudaram muito muito essa visão. Eu era talvez uma esquerda punitivista, e lendo e entendendo muitas coisas em todo um contexto maior, assim, mudei muito a minha visão pelos seus textos. E eu acho muito interessante, esse é um texto de 96, mas ele pode muito bem ser atual, né? Pode não, ele é atual, se a gente olhar a Operação Lava Jato e muita gente da esquerda apoiando um discurso de não, tem que prender mesmo criminosos contra a corrupção e etc. E olha onde a gente veio parar, né? Num neoliberalismo surreal, e que foi muito apoiado, né, por algumas pessoas ditas de esquerda, e como que a questão do direito penal ele está muito afastado da esquerda enquanto militância, porque tem um setor da esquerda que milita, mas normalmente é o setor do direito que estuda criminologia, que o pessoal das ciências sociais que estuda, mas a esquerda, no geral, não foca muito nisso. A questão do encarceramento é uma questão deixada sempre a segundo plano, nosso encarceramento em massa, e poucos ousam falar sobre, né? E então, uma crítica ao Partido dos Trabalhadores, né, que sancionou a lei de drogas, que não me desce de jeito nenhum, que é um partido, naquela época, ainda muito mais à esquerda do que no final do que virou. E mesmo assim, isso não era um tema, né? Eles investiram em segurança pública, criando mais presídios, e todos os clamores sociais de aumento de pena foram atendidos, né, no legislativo, e a gente continua querendo usar as mesmas formas usadas pelas pessoas da direita para resolver nosso problema de segurança pública. E não há essa volta para a base, assim, que a gente viu em 2018 muito claramente, como que a esquerda se distanciou da sua base, e muito talvez por estar realmente agindo como os próprios neoliberais de direita, assim, em alguns determinados assuntos. É mais ou menos isso que eu leio, eu consigo enxergar, apesar de ter escrito isso em 96, ele é um texto muito recente. Enfim, ali foi efetivamente escrito em 1996, motivado fundamentalmente por um encontro que teve naquele ano, que eu participei, que chamava 6h30 do PT, que era um encontro, debates e tal, que se faziam na Câmara dos Vereadores, e estava assim, bem em época de campanha eleitoral, de eleição para, eu acho que era eleição para prefeito, né? 96 era eleição para prefeito. E aí, nessa reunião, enfim, eu falei todo meu discurso contra o sistema penal, essa coisa toda. E aí, nas perguntas, nos debates, um integrante na época do PT, que hoje é do PSOL, foi senador,
ele falou, eu menciono no texto, a Laura não mencionou esse pedaço, mas na época os lugares violentos do Rio eram chamados de Vietnã. Era muito comum, assim, você falava ali no Vietnã e tal. E aí ele perguntou, né? O debate era na Câmara dos Vereadores, ele na Cinelândia, acho que todo mundo sabe os arcos da Lapa e tal, né? Aí ele falou, sim, mas aí o que acontece quando os funcionários da Câmara vão buscar os seus carros ali no Vietnã? O Vietnã eram os arcos da Lapa. Aí são atacados, né? São assaltados e tal. Aí que me veio essa ideia, porque aí eu pensei, pois é, antigamente, aí eu respondi, antigamente a gente era a favor dos Vietcongs, né? Agora o PT está preocupado, os Estados Unidos querem saber o que faz para controlar os Vietcongs que estão atacando. E aí foi então muito em cima disso. E era efetivamente, esse ano é um marco, porque quando a esquerda começa a ter, um pouco antes, né, de 94, tal, que a esquerda começa a ter, no Brasil, começa a ter essa possibilidade de chegar a cargos no aparelho do Estado, a cargos no Executivo. Né? Tinham eleito, eu menciono também no artigo, tinham eleito 2 ou 3 governadores, como no Espírito Santo, e todos esses governadores do PT nomearam generais como secretários de segurança. Né? Ou seja, era a mesma política, a política de guerra. Né? Se você acha que quem tem que controlar, quem tem que fazer a política de segurança é um general, é porque se trata de guerra. Então, esse foi um marco, né, um avanço nessas reivindicações punitivas da esquerda, que começaram, como a Laura mostrou, né? Começaram a partir de movimentos sociais, movimentos feministas, movimentos ecológicos, e tal, movimentos pelos direitos negros e tal, mas nessa fase, né, de possibilidade de eleição para cargos do Executivo, o discurso avança, inclusive, para a repressão da criminalidade comum, né, dessa chamada criminalidade de massas. E uma outra coisa também que é meio característica da época enfim, é o discurso contra a corrupção, porque aí o governo federal era um governo do PSDB, né, era o governo Fernando Henrique. E o discurso, quer dizer, vocês não pegaram isso, não eram nem nascidos, mas o discurso do PT contra a corrupção, da esquerda em geral, era furioso, era igual ao discurso que se fez agora contra o PT. Tinha um promotor, que era o Luiz Francisco. O Luiz Francisco era o Moro da época, que ele não teve poder, era um mero promotor, era uma figura caricata e tal, que andava num Fusca velho e tal. Mas era furioso, assim, o PT promoveu várias CPIs na Câmara dos Deputados, assim, histéricas contra a corrupção. Então, essa coisa que eu coloco muito eu enfatizo muito, né, como a Laura mencionou, eu enfatizo muito no artigo esse discurso contra a corrupção, era o discurso dominante da esquerda na época. E isso mostra assim, que eu acho que é o maior problema, né, que leva toda essa postura é o que eu chamo da prática viciada dos 2 pesos e 2 medidas. Né? E isso é muito típico da maior parte da esquerda, que não tem compromisso com princípios. Trabalha com essa ideia de 2 pesos, 2 medidas, com a ideia de amigo e inimigo. Então, esse mesmo discurso que a esquerda fazia, depois, hoje se voltou contra ela. Né? Até porque eles não percebem a vulnerabilidade maior, né,
de governo de esquerda quando o sistema penal avança, avança, coloca as suas garras também na arena política. Então, acho que é fundamental para se discutir, né, da postura que se tem que ter, de uma postura progressista, é o compromisso com princípios, né? Compromisso inarredável de respeito aos direitos fundamentais, né? E a prática da igualdade. Né? Não dá para ter essa prática de 2 pesos e 2 medidas quando você reivindica a defesa da igualdade, que é, como fala o Bob, o que caracteriza melhor o que seria a esquerda, né? Que seriam as pessoas mais preocupadas com a igualdade. Então, não dá para ser preocupado com a igualdade e ter uma prática de 2 pesos e 2 medidas. Mas, enfim, queria ouvir mais vocês. Bom, se puder, eu queria fazer umas perguntas aí. Posso? Isabela, Bruno? Claro. Tá. Fica à vontade. Que eu sou meio intruso do grupo, né? Então estou pedindo licença, mas eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para interagir com a Maria Lúcia, né? Tô tão emocionado quanto a Isabela, e para nós é motivo de muito... É um deleite, né, essa oportunidade de estar diretamente ligado a ela. Queria agradecer o convite de eu estar participando aqui disso. Não, eu queria dizer o seguinte, a esquerda punitiva, esse texto, é um texto muito seminal, né? E ele está muito integrado à minha própria formação política e à minha militância. Nos grupos políticos que eu frequento, o Bruno sabe bem disso, eu tento doutrinar as pessoas para que chamar o outro de esquerda punitiva seja um xingamento. Né? As pessoas, quando o cara diz, você é um esquerda punitiva, né? Para xingar ele, para ofendê-lo, porque ele está falando uma besteira sem precedente no campo da política criminal. Né? Então, assim, é um texto muito importante e que faz realmente parte da minha formação e é de muita gente da minha geração. E eu queria aproveitar um pouco isso que já foi falado para falar assim, um pouco do caráter premonitório desse texto, né? Que ele foi escrito em 96, tudo bem, havia um contexto ali, digamos, local e no máximo estadual, de ocupação de cargos públicos por agentes políticos de esquerda. Mas não se imaginava que o PT fosse chegar ao poder em 2002. Né? Enfim, até havia uma suspeita, enfim, o Lula vinha ali já de várias eleições e tudo mais, mas claro que foi uma surpresa o PT ter sido alçado. E muito embora não houvesse essa perspectiva, pelo menos de curto e de médio prazo, de um partido de esquerda chegar ao Poder Executivo Federal, mesmo assim esse texto é muito adequado para descrever tudo que o PT fez no governo. Né? É uma coisa, o nível de premonição da Maria Lúcia ele é muito interessante por isso, porque ele se encaixa com uma perfeição as práticas do governo petista, né? De todos os governos petistas. Né? E aí não é só do Lula, tem a Dilma também, enfim, e governos petistas espalhados pelos estados da federação. Mas é uma pergunta que eu queria fazer para a Maria Lúcia, era o seguinte, eu não tenho dúvida, Maria Lúcia, que o PT ele impulsionou esses processos de hipeремpoderamento das agências estatais de controle, de hipeремpoderamento do Ministério Público. Esse debatezinho, desculpa a expressão, escroto que se faz hoje sobre autonomia e interferência da Polícia Federal, isso é um legado petista. Né? Fala-se hoje em autonomia e independência da Polícia Federal, como se a Polícia Federal fosse o novo Ministério Público, como se a Polícia Federal fosse o Poder Judiciário. Isso é culpa do PT, não tenho dúvida. Quer dizer, delegados de Polícia Federal não eram nada antes de 2002 e viraram agentes de Estado dos mais importantes depois de 2002, com valorização de carreira, com aperfeiçoamento, com melhorias estruturais, etc, etc, etc. Todo mundo sabe dessa história. Mas o meu ponto, Maria Lúcia, é o seguinte, de fato, a gente chega a esse estado de coisas que a gente chega hoje em função dessa política, da gestão petista da política criminal, ou havia e sempre existirá uma pulsão autoritária dentro dessas agências estatais, e o PT, o que ele não conseguiu fazer foi controlar essa pulsão. O que o PT não conseguiu fazer foi estabelecer mecanismos de controle para impedir que essa força autoritária florescesse.
Né? Por que eu pergunto isso? Longe de mim querer eximir o PT de responsabilidade. Meu problema com o PT já foi resolvido na análise, enfim. Hoje eu já estou em outro partido e está tudo bem. Longe de mim querer querer eximir o PT de responsabilidade. Mas, por exemplo, a gente olha para outros países da América Latina, e aqui eu citaria Argentina, citaria Equador, e a gente vê o seguinte, lá também, esse autoritarismo, esse autoritarismo neoliberal, ele também se apresentou de forma devastadora nos últimos anos, né? E, no entanto, aqueles governos de esquerda, quando chegaram ao Poder Executivo Federal daqueles países, não foram tão lenientes quanto o PT em matéria de administração da política criminal, né? Então, eu fico pensando, de fato, não tenho dúvida que o PT, os seus principais políticos, não só o PT, vamos falar sério, né? O PSOL hoje é quem vocaliza a esquerda punitiva no país, né? De verdade. Né? O PT está recolhido, está lambendo as feridas, né? Está lá vendo o que vai ser do dia de amanhã. Né? Quem vocaliza a esquerda punitiva hoje é o PSOL, é Chico Alencar, enfim, são figuras, essas figuras, enfim, a gente gastaria a noite toda citando nomes, mas o fato é esse, eu queria entender um pouco isso, quer dizer, você vê hoje que houve uma interferência direta, quer dizer, era um programa do partido, esse fortalecimento dos órgãos de controle, esse hiperempoderamento dos órgãos de controle, essa coisa da autonomia da Polícia Federal, ou isso foi uma coisa que o partido não conseguiu controlar, quer dizer, que veio um pouco ali de baixo para cima, entendeu? Esse é um ponto que eu queria ouvir um pouco de você. Eu acho que, enfim, essa coisa do empoderamento do Ministério Público, da Polícia Federal, aí tem várias razões. Uma, acho que é uma visão ingênua, uma visão corporativista, né, que vem até talvez pela própria formação, né, o PT vem muito a formação do PT vem muito dos sindicatos, né? Então, eles têm essa visão corporativista que acha que é democrático, né? A corporação ter a sua autonomia e eleger a coisa da lista tríplice, por exemplo. Eles acham que é o máximo da democracia, os promotores fazerem a lista tríplice e o presidente da República escolheu o procurador-geral e sempre escolheu o primeiro da lista. Se a lista é tríplice, é evidente que o presidente pode escolher um dos três, não precisava fazer a lista. Mas eles sempre acharam que tinha que escolher o primeiro, porque acham que isso é o máximo da democracia, quando, na verdade, é apenas uma prática corporativa. O presidente tem muito mais legitimidade, o presidente foi eleito pelo povo, tem muito mais legitimidade para indicar o procurador-geral do que os promotores, né? Mas sempre acharam isso, como também sempre teve uma reivindicação até no do juiz para a democracia teve essa reivindicação dos juízes elegerem a direção do tribunal como se fosse o máximo da democracia. Então, acho que tem esse lado, né? Eu acho que tem um lado também malévolo, que é um lado de querer perseguir, aí que eu chamo de ingenuidade malévola, quer dizer, pensar em utilizar essas instituições para perseguir os adversários políticos, né? E sem perceber que a esquerda é vulnerável. Quando o sistema penal começa como eu falei, começa a colocar as suas garras na política, no plano da política partidária, no plano da política governamental, é evidente que os mais vulneráveis serão as pessoas de esquerda. Né? Corruptos todos foram, assim, mas essa corrupção da esquerda é muito mais vulnerável do que a corrupção da direita, é óbvio. Né? Da mesma forma que o sistema penal funciona
preferencialmente contra os oprimidos, enfim, né, os desprovidos de poder, os marginalizados, os pobres, enfim, na sua atuação normal, na sua atuação mais politizada, mais político-partidária, vai, evidentemente, se dirigir contra a esquerda. E aí tem a ingenuidade de achar que ter o governo, ocupar o poder executivo é ter o poder, quando são coisas diferentes, né? Hoje em dia, aliás, praticamente nenhum governo de país nenhum tem efetivamente o poder, né? O poder é muito mais, enfim, né, nos grandes grupos financeiros globalizados, e os estados são meio, né, hoje não tem grande poder. Então, acho que foi muito isso, essas instituições, né, efetivamente, são instituições de repressão, então são instituições que têm em si mesmas um pendor autoritário, natural, né? Mas eu acho que não é que elas ficaram mais autoritárias, os governos de esquerda não podiam fazer nada. Acho que eles queriam efetivamente e se fortaleceram sem que os governos de esquerda pudessem fazer alguma coisa. Não, acho que os governos de esquerda fortaleceram conscientemente essas instituições, achando que poderiam servir delas para... Eu não tenho dúvida que governos de esquerda adorariam fazer o que o Moro fez. O problema é que eles não tinham força para isso, mas fariam com prazer. Acho que é isso que precisa ser superado, né? Quer dizer, não dá para ter essa coisa de amigos e inimigos e utilizar os mesmos métodos, né? Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que romper efetivamente com todos esses métodos contrários aos direitos fundamentais. A gente tem que partir do reconhecimento dos direitos fundamentais, das normas, né, inscritas nas declarações internacionais de direitos, enfim, e a partir daí avançar, né, e jamais compactuar com qualquer violação a essas normas. Um outro o PT está recolhido, né? Quer dizer, o PSOL hoje seria muito mais representativo da esquerda política. O PT está recolhido porque está sendo perseguido, né? Porque só aí que começaram a se tocar, por exemplo, a delação premiada, por exemplo, né? Sempre foi aceita a lei a lei de 2013 né? Sim. Que detalhou, né? Enfim, a delação premiada vem desde 1990, mas é a lei de 2013, ou seja, em pleno governo da presidente Dilma, que vem todo o detalhamento do Instituto da Delação Premiada. E sempre, né? E mesmo já depois, assim, né, depois do PT já está sendo claramente perseguido, ainda assim, muitas pessoas vibravam quando tinha tivesse uma delação contra o Aécio, as pessoas achavam ótimo. Ninguém criticava, só criticava porque quando era contra os seus amigos. Então, é só por isso que acho que o PT está recolhido, não é que tenha mudado de convicção. Não, eu acho até muito emblemático, né, que o Lula, que é, sem dúvida nenhuma, a principal liderança do partido, tenha ficado tanto tempo preso e tenha sido vítima desse sistema penal seletivo, né, e saiu e nunca formulou um discurso político contra os processos de criminalização, né? Isso é muito sintomático, né, do que é o PT na essência. Né? Ele continua achando que ele foi um injustiçado individual, uma vítima pontual desse sistema que funciona muito bem, mas que relativamente a ele
deu uma vacilada, né? Porque tinha o Moro, tinha ali umas pessoas que queriam persegui-lo, mas os outros 800 mil presos estão certinho, né? Estão na cadeia porque merecem. Né? Quer dizer, ele não conseguiu formular publicamente, eu não sei se entre quatro paredes se ele formulou, mas publicamente, pelo menos, ele não conseguiu formular um discurso anti-encarceramento, anti-sistema punitivo, enfim, é muito angustiante. Né? Toda a campanha Lula livre é a campanha pessoal. Né? E outras pessoas também que foram condenadas injustamente na própria Lava Jato. Nunca ninguém falava nada. O problema é só a prisão do Lula. Os outros condenados, tudo bem. Até porque ele também não entrou dentro do sistema prisional de verdade, né? Então, eu lembro quando ele foi solto, ele saiu com o livro da Angela Davis debaixo do braço, assim, e diz ele que tinha lido bastante. Mas, assim, se leu, se formulou, se está formulando, eu não sei, também desconheço. Mas é exatamente isso, é uma questão individual, como se o Lula tivesse sido injustiçado, para além do processo que julgou ele e tal, mas que não consegue perceber. Então, você vê uma esquerda que comemora, por exemplo, quando criam a lei de feminicídio, porque a pena vai ser maior, uma esquerda que comemora toda vez que vão tutelar direitos que lutam com o direito penal, assim, né, aumentando penas e etc. E não vai funcionar, por exemplo, igual quando o STF igualou homofobia como crime de injúria, né, na tipificação de injúria racial. É importante o debate contra a homofobia, óbvio, mas não é criminalizando que você vai acabar com a homofobia. Mas a esquerda pega essa pauta e transforma a criminalização de condutas como sendo algo positivo e capaz de mudar comportamentos nocivos, como se fosse a solução, como se a gente já não tivesse enxergado o suficiente, que não é criminalizando que vai mudar alguma coisa. Né, assim, o racismo ele é criminalizado, a injúria racial é criminalizada, mas a gente continua num país extremamente racista, e não, as pessoas, né, enfim, não fazem sua autocrítica, não enxergam isso, e a gente vê muita esquerda comemorando conquistas sociais através de criminalização, e você vai falar contra, e aí, assim, eu lembro que eu até debati nessa época da criminalização da homofobia, debatendo e tudo mais, as pessoas falam, não, mas você então é a favor da homofobia, e as pessoas de esquerda, as pessoas de movimentos sociais, mas parece que não falta esse conhecimento sobre o sistema penitenciário dentro da própria esquerda, assim, e não só com o sistema em si, mas é isso, como é que a gente vai criar algo novo se a gente vai pegar os mesmos mecanismos de repressão que a gente está lutando contra, mas para usar ao nosso favor, né? Então, a gente não está rompendo com nada, nem reformando a gente está, porque a gente sabe muito bem quem vai ser atingido com essas né, criminalizações. Eu queria pegar esse seu gancho, Isabela, porque o texto, né, voltar um pouco ao cenário do Rio de Janeiro, faz com que eu volte um pouco na história daquilo que vivemos, né? E eu acho que, para mim, né, mexe muito quando a gente conversa, no texto fala sobre a criação desse apartheid, né, do processo de divisão entre as construções comunitárias, né, dos movimentos comunitários, entre o asfalto e a favela, né, porque quando o Rio de Janeiro começa a sair um pouco, eu acho que a inovar um pouco num debate que para a criminologia crítica já era velho, em cima de uma palavra de ordem sobre a criminalização da pobreza, era um momento em que surge uma campanha, né, concomitante a todo esse movimento de olhar sobre o sistema prisional, de olhar sobre os processos de criminalização, sobre a alta letalidade policial, onde surge uma campanha que é uma campanha para dizer que o caveirão existia na cidade, né? Tamanho foi o apartheid que criamos, né, que precisamos, em 2006,
né, há poucos anos atrás, fazer uma campanha para dizer que uma máquina de guerra, né, circulava por uma parte da cidade, né, porque as pessoas desconheciam isso, né? Eu tentei achar hoje, durante a tarde correndo, para ver se tinha no YouTube, em algum lugar, o vídeo da Regina Casé, em que ela fala justamente sobre o Pavãozinho, né? Eu acho que era Pavãozinho, Cantagalo, Pavãozinho e Copacabana, né? Mostrando o que era a percepção das crianças em 2006, 2007, sobre seus medos, né? E aí as crianças da favela vão contando sobre o caveirão. E era um vídeo que foi um vídeo altamente utilizado na campanha eleitoral do Marcelo Freixo, em 2006, com a ideia de que a gente tinha, inclusive, né, para aqueles que estavam se aproximando, eu na época do campo da criminologia, crítica, né, para movimentos populares que faziam uma crítica ao sistema penal, de que ali a gente podia ter uma construção de denúncia sobre esses processos de criminalização, e que isso seria, consequentemente, uma denúncia ao sistema punitivo. E, para nossa surpresa, não foi, ou pelo menos para minha, né? O que foi se desenhando foi justamente um giro, por um lado, para um debate sobre os subalternos, as opressões, os favelados, né? Os prisionalizados, mas, por outro, a manutenção de tudo aquilo que já estava colocado lá no texto da esquerda punitiva, que é um discurso de lei e ordem, um discurso contra a impunidade, um discurso do cidadão de bem, né? Agora transferido de que existe cidadão de bem também na favela, mas da mesma forma não se deposita, né, a ideia de justiça em cima do sistema de justiça criminal e em cima dos processos de criminalização, né? Eu queria voltar só um pouco isso, dar um gancho. O Bruno quebrou aqui nosso isolamento social, veio aqui compartilhar um pouco comigo, também queria emendar aí no debate do texto. Eu vou passar a palavra para ele. Então vou aproveitar para, antes da Malu voltar a falar, para fazer logo minha pergunta. Eu queria voltar em 2 pontos que o texto aborda. Um é naquela primeira parte, no primeiro subcapítulo, que quando fala, né, sobre lá no iniciozinho, que recobra a ideia de que era possível, né, uma demanda dos movimentos sociais de utilizar o sistema penal contra condutas, né, que atacavam um conjunto da sociedade ou setores específicos que eram marginalizados. Quer dizer, uma reivindicação do movimento feminista, depois dos movimentos ecológicos. Ainda hoje, a gente permanece, né, com uma demanda dos movimentos sociais sendo muito pautadas pela demanda punitiva. Quer dizer, acabou sendo, né, até hoje, a principal demanda aparente, né, de movimentos feministas, né, aquela que cobra um certo rigor punitivo, né? Recentemente, a lei do feminicídio. Os movimentos, né, também ecológicos, né, e setores da esquerda, né, querendo a responsabilidade penal de pessoas jurídicas, crimes ecológicos, crimes ambientais. Então, existem os movimentos de combate ao racismo reivindicando o sistema penal como mecanismo de intervenção. E, nesse sentido, né, continua ainda uma parcela considerável da esquerda, mesmo depois de todo esse processo do Lula, que vocês estão falando aí já,
né, nos comentários, com a pretensão de que, com um sistema penal, quer dizer, a gente poderia tentar fazer a prisão de determinados poderosos que cometem abusos. Então, assim, isso não saiu da pauta da esquerda e me parece que, por mais que haja uma capacidade de setores da esquerda, né, de vários setores, de incorporarem um discurso, né, contra um punitivismo, quer dizer, aquele discurso, né, sobre a criminalidade de massa que a esquerda assumiu na década de 90 e anos 2000, né, vários setores deram uma recuada nisso, né, por outro lado, continuam mantendo o apoio a essas pautas de movimentos sociais mais específicos, né, dessas lutas contra opressões específicas, que alguns vão chamar de, né, movimentos identitários. E, de outro lado, né, a pretensão nos movimentos de direitos humanos, em especial, de reivindicar também um aparato punitivo para poder conter os abusos do aparato estatal. Então, aquela passagem do texto que você fala da pretensão de punir os maus policiais, a banda podre, a polícia corrupta, a polícia que bate no morador, ou que mata, ou que comete um assassinato e tal. E eu recupero isso para fazer a seguinte, né, pedir para a Malu fazer os comentários acerca do seguinte. Não está no nosso horizonte pormenorizar, né, nem o problema da violência policial, nem o problema, né, dessas opressões, né, e eu que conheço a Malu sei muito bem que o que ela está falando, né, e querendo o tempo todo defender é que a ideia de que a pena pode prevenir essas condutas é uma ideologia, uma mitologia, né? De que esse é o centro do debate, da crítica da coisa. No entanto, como que a gente, né, no concreto, na resistência concreta, né, mantém, né, uma postura que é aquela reivindicada lá pelo Zaffaroni, por exemplo, né, de criminologia cautelar, de prevenção das mortes, de que a gente precisa prevenir os homicídios, de que a gente precisa combater. Então, por exemplo, é possível, sem responsabilizar policiais, né, que fazem execuções, né, que a gente tenha uma diminuição, né, no poder destrutivo, no poder homicida das polícias. Quer dizer, como que a gente, sem cair naquela pretensão ao estilo Luiz Eduardo Soares, de que nós vamos reformar a polícia e tudo vai ser lindo, né? Como se fosse algo destacado do sistema penal. Mas como que a gente faz esta luta cotidiana, né, contra os abusos que são cometidos, né, do poder de Estado ali, né, principalmente, né, pelas forças de segurança, sem uma responsabilização, né, que se utilize da justiça penal de alguma forma, como meio de luta, né, sem, né, ao mesmo tempo que a gente não acredita na ideologia da pena, como que a gente resiste, né? E aí, para quem não sabe, a Maria Lúcia ela foi também juíza militar, né? E uma das passagens do texto ela critica justamente as propostas de acabar com a justiça militar, que até bem pouco tempo atrás, né, ainda era uma proposta corrente na esquerda, setores de direitos humanos, inclusive alguns colegas da criminologia crítica, de fazerem a crítica da justiça militar. E eu mesmo ainda tenho dificuldade, né, de abrir mão dessa crítica com relação à justiça militar, porque o que eu acabo vivenciando é que os abusos cotidianos, eventualmente cometidos por forças de segurança, né, acabam muitas vezes se amparando, não o individual, né, quando um é escolhido, mas o cotidiano, o estrutural, acaba se amparando, né, na possibilidade de resolver tudo entre pares, né, na possibilidade de, né, não ser investigado, né, o homicídio cometido, o abuso, né, de poder cometido por um policial militar, porque vai ser a justiça militar que vai conduzir a investigação, processar o crime, né? Então, esse é o questionamento, assim. E aí, né, depois de passados 24 anos, né, e que a esquerda só piorou como esquerda punitiva, né,
por outro lado, no hoje, em que a gente precisa resistir em tempos, né, autoritários, como que a gente resiste? Ai, tem muita coisa, falar só algumas, assim. Bom, primeiro, assim, fui da Justiça Militar Federal, né, Forças Armadas, não fui julgava Forças Armadas, não fui da Justiça Militar Estadual, né, que julga policiais militares. Começar por aí, que toda crítica às justiças militares é uma crítica à suposta impunidade. O problema de ter a justiça militar é que, assim, aí os policiais, os militares, não vão ser punidos. Esse que é o problema da justiça militar. Não é? Bom, enfim, responde. O problema, ninguém faz uma crítica às justiças militares, ao funcionamento dela e tal, se ela é eficaz, se ela é mais ou menos democrática. Não, a crítica à justiça militar é porque a justiça militar vai proteger o réu. Entendeu? Então, isso aí deixa passar no inconsciente a ideia de que a justiça criminal é para condenar. Quando ela absolve, ela está errada. Aí está no inconsciente. Enfim, eu até acho que não deve ter justiça militar, mas não é por isso. A forma da justiça militar é excelente, é a melhor forma que eu conheço de julgar, que é você juntar um juiz togado com juízes leigos, e sem ser o júri, né, você botar juiz togado com juízes leigos, que atuam só temporariamente e que têm que fundamentar. É uma forma excelente de julgar. Agora, não vejo por que existir uma justiça específica. Não vejo nem por que existir um direito penal militar. Né? Os crimes propriamente militares podiam ser um capítulo do Código Penal e todos serem julgados normalmente. Mas, enfim... Então, eu vejo isso. Toda a crítica à justiça militar é uma crítica de suposta reclamação contra a impunidade. Acho que a questão dos homicídios praticados por policiais, né? Como diminuir essa violência praticada por agentes do Estado sem responsabilizar penalmente o policial que apertou o gatilho. Né? Primeiro, quer dizer, essa responsabilização não serve para nada, né? Porque vários desses policiais já foram responsabilizados e nem por isso diminuiu a violência dos agentes de Estado. Não vai fazer a menor diferença. Quer dizer, essa política violenta não é uma política do policial, é uma política do Estado e é uma política aplaudida pela sociedade. Então, enquanto e o policial que vai ser responsabilizado é sempre aquele bode expiatório que vai ser escolhido, vai ser condenado e fica por isso mesmo. Quer dizer, o policial é usado para atuar de forma violenta, né? E depois ele é jogado fora em determinadas atuações que, como eu até já falo no artigo, desde então já era assim, quando há uma repercussão maior, quando ele mata a pessoa errada, mata um trabalhador, né, e não um traficante, enfim. E aí ele, policial, vai ser punido e nada vai mudar, porque a questão não é o comportamento de A, B ou C, né? É um comportamento é uma política de atuação violenta, né? Que a começar
né? E aí, para mim, a maior responsável por essa violência é a política de guerra às drogas. A partir do momento que você acabar com essa política, se você legalizar, né, a produção, comércio e consumo de todas as drogas, você tira um dos grandes elementos incentivadores dessa violência do Estado, que é a política abertamente de guerra. Né? Aí, como eu sempre falei, e já falo desde o artigo, a guerra é isso, guerra é para matar. Você manda o soldado para a guerra, não é para ele ser respeitador dos direitos fundamentais. Manda o soldado para a guerra é para ele matar. A outra coisa que me parece que também, na época, eu não atentava para isso, eu não menciono isso no artigo, mas eu tenho pensado muito sobre isso, é o estigma que existe contra os policiais, né? A visão de vários movimentos sociais, de vários ativistas de movimentos sociais, enfim, de pessoas de esquerda em geral, essa visão do policial como inimigo. Da mesma forma que o policial vê o policial que vai fazer uma operação numa favela, vê as pessoas que moram ali na favela como os inimigos, porque ele está numa guerra, eles são os inimigos, ele vai na guerra, vai para muitas pessoas também veem o policial como inimigo. E isso contribui para o policial ser mais violento. Porque, da mesma forma que você. A gente fala, até o Zaffaroni fala muito nisso, o Barata falava também, quer dizer, a interiorização da imagem do criminoso. Né? Da mesma forma, né, que o preso, condenado, criminoso, acaba por interiorizar aquela imagem que a sociedade faz dele, do mal, né, do delinquente, o policial também internaliza essa imagem do violento, do mal, do inimigo. Né? E, portanto, isso aí contribui para que ele seja também mais violento. Então, também é preciso acabar com esse preconceito, que é um preconceito que é até estranho a esquerda ter, é mais uma estranheza, né, do pensamento dominante da esquerda, que, na verdade, é um preconceito de classe, entre aspas. Né? Não é classe no sentido próprio, no sentido marxista do termo, enfim. Mas os policiais, independentemente da origem social deles, eles são vistos como inferiores dentro do sistema penal. E os juízes, promotores, são vistos como superiores também, independentemente da classe, da verdadeira classe social a que eles pertencem. Esse preconceito, por exemplo, uma coisa engraçada. Hoje, eu comentei que ia fazer, né, que ia estar aqui hoje e tal. Que é um grupo, participa um amigo meu, policial e tal, que discute criminologia crítica. Aliás, tem dois, né? Não tem um só, tem dois amigos meus policiais. Aí as pessoas ficavam assim, como? Que coisa, né? Os policiais discutindo criminologia crítica. Se eu falasse que era um grupo, né, que formava um amigo meu juiz, que chamou um amigo meu promotor, ninguém acharia nada de estranho. Né? Então, é um preconceito de quase que, eu diria, entre aspas, um preconceito de classe que não poderia existir na esquerda. Né? Então, é mais uma das contradições que precisam ser superadas. Bom, tinha milhões de coisas aqui. A questão das demandas punitivas, né, dos movimentos sociais, acho que só aumentaram, né, nesse tempo todo, de 96 para cá, só aumentaram. Bom, tem
questão da criminalização da homofobia, o problema não foi nem só a reivindicação de criminalização da homofobia, é a forma como foi feita que é estarrecedora, né? Foi criar um crime, né? Utilizar a analogia em Alan Parten, violação, desrespeito ao próprio princípio da legalidade, que é uma coisa assustadora, quer dizer, é uma demonstração de que contra o inimigo vale tudo. Então, aí o problema não é nem só o erro na reivindicação criminalizadora, é essa opção de que contra o inimigo vale tudo, e né, reforçando da pior forma possível aquilo que eu falei da prática dos dois pesos e duas medidas. A questão, enfim, a questão que a Raquel colocou né, do morro, do asfalto e tal, essa coisa da associação dos moradores foi criada, eu lembro muito bem que eu enfim, participava na época, tudo, foram sendo criadas associações de moradores separadas, as pessoas não percebiam. Se criou a Associação dos Moradores de Ipanema, aí tem a Associação dos Moradores do Cantagalo. Acharam normal ter duas, não é porque não tivesse acesso ao Cantagalo, não, achavam normal você ter a Associação dos Moradores de Ipanema e a Associação dos Moradores do Cantagalo. Tem a Associação dos Moradores do Flamengo e a Associação de Moradores do Morro Azul. Não perceberam isso, o reforço desse apartheid, né? E enfim, como nunca perceberam, quer dizer, toda essa política, né, de concentração da repressão nas favelas, enfim, foi repetida amplamente nos governos de esquerda, né? Assim, para mim, uma das cenas mais marcantes foi a ocupação da Maré, da favela da Maré, em 1º de abril de 2014, exatamente 50 anos depois do 1º de abril de 1964. Teve um desfile de tanques, de militares do Exército para ocupar a favela da Maré, e ninguém, nem a presidente, não notou qualquer semelhança entre aquele desfile em 2014 e o que aconteceu em 64, no mesmo dia. Não achou absolutamente normal. Aí o problema é o policial, que é violento, que entra na favela para matar. Então, não é responsabilizando um ou outro policial que isso vai mudar, né? Acho que a questão da violência do Estado é uma questão a ser discutida de uma forma muito mais, enfim, muito mais séria, muito mais profunda, e, enfim, os policiais que matam e que não são punidos, realmente, para mim, não faz a menor diferença, porque a ideia do sistema penal é essa mesmo, é seletivo, é punir um ou outro. A maioria das pessoas que comete crime não continua impune, isso não faz nenhuma diferença, nem para o bem, nem para o mal. Pessoal, queria fazer uma breve fala aqui. Malu, querida, na verdade, eu queria estar aí com você nessa biblioteca maravilhosa que você tem ao fundo aí, podendo ler todos esses livros que certamente construíram a sua história linda e maravilhosa dentro da criminologia crítica. Só para complementar o que os colegas falaram, né? Nos anos 90, quando você escreveu o seu artigo, era a época de descrédito da criminologia crítica, era a época de emergência das teorias eficientistas, de lei e ordem, até as teorias de médio alcance também que chegavam com força no Brasil, como a teoria lá de Sutherland, né, do colarinho branco. Talvez emanados por isso, os governos de esquerda e até mesmo a crescente militarização da segurança pública
isso tenha contribuído para essa fatídica década de 90, você veio trazendo, diríamos assim, um sopro de vida, como diria Clarice Lispector, trouxe um sopro realmente de democracia quando você escreve seu artigo, e aí você já aprofunda muito mais essa noção de punição, a estrutura punitiva, como funciona, você questiona exatamente o direito punitivo, porque a gente compreende que o direito é uma criação do poder, e o poder é legitimado pelo direito, aí, dentro de uma perspectiva marxista ou até Foucaultiana. Então, você trouxe realmente um posicionamento que, para mim, pelo menos, quando tive contato com o seu texto, foi um dos primeiros textos que eu li na criminologia crítica. Aliás, você foi uma das primeiras pessoas que eu li nesse campo. E então realmente renovou, trouxe uma brisa boa de racionalidade. E lembrando que no final dos anos 90, eu estava entrando na polícia militar, né? E, como você bem falou, fui treinado por uma guerrilha. Eu não fui treinado para garantir direitos, eu fui treinado para violar direitos. Eu saí do batalhão querendo destruir esse sujeito matável e sacrificável que seria o traficante de drogas. Então, tudo isso nos anos 90 realmente trouxeram um quadro que se estendeu até os dias de hoje. Continuamos vendo a polícia treinando policiais para a guerra, treinando policiais para o extermínio, por hiperencarceramento. Não tenho dúvidas de que quanto mais se investe na polícia, mais você incrementa a atividade criminosa. Quanto mais polícia, mais crime. Quanto mais prisões, mais você permite a difusão da atividade criminosa no Brasil, sobretudo considerando hoje as facções criminosas que nós temos aqui. Então, só queria te dizer isso, seu texto foi maravilhoso porque trouxe um sopro de racionalidade naqueles anos 90 que realmente caminhavam para um movimento fortemente punitivista como nós temos até hoje. Prazer ter você aqui, querida. Muito bom ouvir você, ouvir os colegas, o Rafael, Isabela, todo mundo aí, Bruno, Raquel, a meninada aí do núcleo. Muito bom. E aí? Gente, Joyce, Rayane, alguém quer falar alguma coisa? Fazer uma pergunta? Letícia, Laura? Estão muito quietos, assim. E vocês não são quietos. Momento único, né? Maria Lúcia Caram, ao vivo, dentro de nossas casas. Bruno falou bem assim, eu vou convidar ela para participar. Eu falei, Bruno, eu não tenho nem roupa para isso, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não. Ele para com isso. Mas foi um acalento ler, assim, e agradeço muito você ter disponibilizado uma parte do seu tempo para vir aqui falar com a gente. É incrível, incrível de verdade mesmo. Maior prazer, sempre às ordens. Só como provocação, Malu, né, você acha que a esquerda está certa em defender, nesses tempos de pandemia, punição para quem, né, ajuda a propagar vírus? Como é que você acha que tem que se lidar com isso? Tem muitos grupos que criticam, né, a tentativa de se fazer um controle punitivo, né, buscando uma prevenção ao Covid, né, e a disseminação da pandemia. Recentemente, né, teve uma live do pessoal do Introcrim, eu não sei se foi do Segurança dos Direitos ou do Introcrim, o Rafael Borges pode melhor dizer isso aí, em que se discutia justamente sobre, né, o controle penal em tempos de Covid, em tempos de pandemia. E eu lembro que o Ricardo Krug, né,
era mais tolerante com uma intervenção precisa ser feita e uma intervenção policial, né, não é propriamente um problema. Outros viravam e diziam, não, a gente reivindicar a polícia para poder, né, imaginar que vai prevenir alguma coisa é um problema, porque a gente fortalece o sistema penal. Então, se queria só que você desse né, só uma opinião, né, sobre isso antes de a gente ir embora, né, porque acho que a gente, né, já está chegando na hora de fechar, né? Eu, particularmente, eu imagino já a tua resposta, porque já tinha conversado com você. Mas acho que vai ser legal. Eu acho que, enfim, não a intervenção do sistema penal, a aplicação do artigo, não me lembro qual é o artigo, é 268, 286, sei lá, 268, né? Que é inteiramente inaplicável, um artigo, enfim, amplíssimo, fala de desobedecer, né, violar ordem emanada do poder público, a gente não sabe qual é o poder público, as ordens são diferentes, enfim. É um tipo absolutamente... Tem um artigo maravilhoso do Alaor Leite sobre isso, enfim, é um artigo inaplicável, obviamente que não resolve nada. Agora, acho que tem que ter intervenção policial, sim, administrativa, para o controle das medidas de isolamento. Acho que tem que levar para a delegacia, tem que cobrar multa, tem que ter polícia na rua, é uma situação excepcional, tem que ter muita polícia na rua. E tem que, efetivamente, deter quem estiver violando as normas de isolamento. Né? A gente tem a impressão, quer dizer, eu defendo... Aí, até da mesma forma, assim, voltando, que eu não mencionei a questão dos policiais, a responsabilização dos policiais, acho que uma responsabilização administrativa você pode ter, sim, no caso de policiais que matam. Né? Acho que, fundamentalmente, até uma questão é que até a Polícia de São Paulo já fez isso numa época, né? Que era afastar o policial que matou das ruas e dar tinha uma espécie de tratamento, não necessariamente uma terapia, né? Porque até para lidar com essa questão da violência. Eventualmente, controles administrativos você tem que ter. E o que eu sempre falo, a gente tem a ideia, né, de que eu defendo a abolição do sistema penal e tal. E a gente acha que a abolição do sistema penal acabou a polícia. Não, é o contrário. A polícia é a única dessas instituições a única instituição do sistema penal que sobrevive no abolicionismo. Quer dizer, a intervenção, a prisão em flagrante vai continuar existindo, né? Porque você tem que impedir o conflito, impedir aquela ação danosa, aquela ação violenta, aquela ação, enfim, violadora de direitos de terceiros. Né? Então, a intervenção policial vai ter. É o caso da epidemia. Acho que tem que ter intervenção rígida dos policiais nessa... Agora, processar pelo artigo 268, condenar, não adianta nada e efetivamente, além de não adiantar nada, efetivamente é um tipo legal que claramente violador do princípio da legalidade. Tinha gente aí querendo fazer a intervenção, mas não... A gente ainda tem tempo para isso, não tem? Nádia, são 8h30, tarde pra caramba. Então vamos encerrar. Não, ninguém aguenta ficar 2 horas discutindo. Eu acho até que semana que vem, acho que eu vou no negócio que você falou do Ricardo, como é? Into.
Introcrim com o Maurício. Falar de novo também de esquerda política. Gente, só queria... Não sei se eu estou sendo ouvida. Tá. Me desculpa também por comentar mais tarde. Eu estou tanto tempo isolada socialmente que eu nem sei se eu sei falar mais, tá? Eu, tipo, meio... Dá até uma pressãozinha no coração quando eu começo a falar. Ter uma interação pública. Mas é só um comentário em relação ao que o Bruno tinha falado, Poço, né, sobre a punição em relação a quarentena e o isolamento. Eu achei interessante porque quando estava surgindo essa opinião, essa possibilidade de punir pessoas que estão furando ou deixando de estar em isolamento, veio uma parte importante que me fez refletir como isso seria nas favelas também, né? Essa questão dessa punição. E foi colocado uma questão bem importante, que nas favelas já existe, né, uma certa punição rígida e uma regulação rígida, então eu só ia falar isso, assim, que quando ele colocou nesse ponto, veio logo na minha memória um debate que tinha surgido na época sobre essa possibilidade de, se na favela já existe, né, essa vigilância muito grande e essa punição, como que isso poderia servir para um aumento dessa vigilância e dessa punição e, enfim, que poderia ser, que é o que muitas vezes, né, a gente tenta trazer sobre a esquerda punitiva, a questão da criminalização, da gente sempre passar e pensar na questão a partir da questão racial, porque o direito penal, ela, de uma forma muito original, ela vai sempre atingir um público específico. Então, a partir disso, sempre pensar a criminalização a quem ela pode ser atingida ou a quem ela pode atingir de uma forma mais rigorosa. E aí era só esse comentário. Eu estou toda me tremendo. Desculpa, gente. Era só isso. Isabela, some aí. Eu também estou toda me tremendo aqui. Mas, bem, gente, eu acho que eu quero agradecer Maria Lúcia Carão por ter vindo aqui conversar com a gente, agradecer o Bruno, que fez essa surpresa para todo mundo e que, de novo, me deixou totalmente assim, fiquei me sentindo como assim, não tenho intelecto para isso. Aí ele falou, não, para de ser bobo e tudo mais, vai ser bom, e realmente foi incrível, uma experiência, uma oportunidade maravilhosa. Quero agradecer novamente para todos os alunos que estão levando esse projeto do Thiago para frente. Tenho certeza que isso era uma coisa que está alegrando muito o coração dele, o espírito dele, aonde quer que ele esteja. Inclusive, ele está se sentindo uma honra que Maria Lúcia está aqui. E que ele sempre teve um carinho muito especial por esses debates, por esses encontros, era algo que ele sempre fez muita questão de fazer, nunca abriu mão disso. Teve um semestre ano passado que ele estava com 5 cadeiras na UFES, mais o escritório, e aí um dia ele chegou para mim e falou bem assim, mas aqui, o horário do grupo de estudo é quinta-feira, 11 horas da manhã, e eu olhei para a cara dele e falei, que grupo de estudo, Thiago? Fala, pelo amor de Deus, você não tem espaço para isso, a gente tem um monte de processo, você está dando 5 cadeiras, que grupo de estudo? Aí ele olhou para mim e falou bem assim, não, grupo de estudo é que eu não abro mão. Eu falei, você pega 5 cadeiras e o que você não vai abrir mão é um grupo de estudo. E assim, a gente teve um debate, não uma briga, mas assim, deu falar e deu rir, porque no final das contas, quem convivia muito próximo com o Thiago acabava rindo desse jeito dele, porque você não conseguia sentir raiva, você era a pessoa que desmarcava umas coisas às vezes em cima da hora, ou esquecia que marcava as coisas com você, e enfim, mas esse era ele na sua essência. Mas ele amava isso, e a parte que ele mais amava da docência, acredito eu que seja locais como esse, que a gente possa falar, debater, aprender, crescer, enxergar o mundo de uma outra forma, ter pelo menos uma esperança de que em algum momento, se a gente continuar insistindo, a gente chega nesse lugar, né, que a gente idealiza,
e nesse lugar que a gente acredita. Então, muito obrigada para todo mundo que está aqui, que comprou a ideia. Eu sei que é muito difícil seguir sem ele, né? Porque ele é uma figura, uma luz que, enfim, muito difícil. Mas eu acho que era uma coisa que ele gostaria muito de ver, que continuou e que está, né? Porque o Thiago, ele é uma semente e ele brotou muita coisa dentro de todo mundo. Então, agradeço, sim, por vocês terem comprado a ideia junto comigo da gente estar debatendo artigos e, enfim, todo mundo ter, né, se disponibilizado estar aqui hoje. Eu vou ficar meio emotiva se eu continuar falando do Thiago, então é melhor parar por aqui, gente. Muito obrigado. Bom, gente, vamos encerrar então. A gente vai ter outro encontro aí no grupo de WhatsApp, a gente vai seguir discutindo. Agradecer a Laura também, que se dispôs a fazer a apresentação aí pra gente, né? Um beijão aí para Maria Lúcia, um grande beijo e abraço aí também para o Rafael Borges. Assistam Segurança dos Direitos, é muito bom, né, o podcast. Vira e mexe, né, a gente joga os links, né, para os novos episódios no grupo de criminologia. Tem um link novo, eu vou passar para o grupo, né? E a gente, em breve aí, né, volta a se encontrar. Se não esse mês, já no início do mês que vem, acho que a gente já está se vendo de novo com um novo texto. Falou? Um abraço, gente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um prazer. Tchau. Tchau, muito obrigada, Isabela. Tchau, Isabela. Obrigado. Obrigado a todos. Gente, obrigada a vocês.